Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2023, que saiu aí no último dia 24 de março do fundo BTG Log, é o BTLG11, fundo de logística. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo, né? Nesse período aí de fevereiro, o fundo que tem aí, anuncia os proventos aí para o meio da primeira quinzena, né? Ali no meio do mês, na verdade, né? Então o relatório sai sempre aí perto do final do mês. A gente vai ver como é que tá o BTLG. A gente não fala dele aqui um tempo no canal, foi até solicitado por um dos nossos amigos aí do canal. Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante, é tudo de graça, tá bom? E eu vou deixar esse relatório na descrição desse vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então, BTG Pactual Logística, fundo de investimento imobiliário, fundo que eu tenho em carteira, tenho aí em torno de 3 a 4% da minha carteira de FIIs no BTLG11, fundo que caiu um pouquinho de preço aí, né, no meio de março, voltou ali aos R$ 94,50, né? Tô pensando em comprar algumas cotas aí nesse mês de abril, né? Então vamos ver aí como é que ele vai desempenhar nesse período aí. Vamos lá, então BTG Pactual Logística, né? Então, fundo que teve aí o anúncio de proventos, na verdade a database foi no último dia 15 de março, aproximadamente ali perto do 11º, 12º dia útil do mês, paga aí 5 dias úteis depois, 24 de março foi o pagamento, 74 centavos foi o rendimento de fevereiro. E aqui a gente vê, em relação aos objetivos do fundo, investe em empreendimentos imobiliários do segmento de logística aí, principalmente, tá? Com a incorporação aí de dois fundos atuais, tem ali que não foge um pouquinho do objetivo do fundo, né? O fundo que está bem diversificado em imóveis também, está muito interessante. Vamos lá então, o fundo que já fez 11 emissões de cotas, código de negociação na bolsa, BTLG11, administrado e gerido pela BTG Pactual. Distribui proventos mensais para duração indeterminada e a taxa de administração e gestão 0,90% sobre o valor de mercado. Tem mais de 21 milhões de cotas emitidas. Mais para baixo a gente verifica aqui alguns indicadores. O fundo tem um valor de mercado de mais de 2 bilhões de reais em imóveis, né? Em patrimônio líquido, o valor de mercado do fundo, que está aqui a R$ 92,30 foi o fechamento de fevereiro, né, que eu falei para vocês, né? A cota estava em torno de 92 e agora está R$ 94,50. Então teve um aumento aí para esse final aí de março, né? Esse mês de março, e o valor patrimonial do fundo é 98,78, bem próximo aí, na verdade, né? Do valor patrimonial, o retorno atual do fundo nos últimos 36 meses, 13,64%. 74 centavos é o rendimento que o fundo distribui há quase 12 meses já, né? Tem mais de 210 mil cotistas, eu sou um deles e você também é, se inscrever no canal. E deixa o seu like, dependendo do número de likes, a gente faz a leitura, passa a fazer uma leitura mensal do BTLG11. O fundo que teve um volume mensal aí no mês de fevereiro de 76 milhões de reais, lembrando que fevereiro teve menos dias úteis, né? Menos dias aí que a bolsa funcionou, e atualmente o fundo está com 22 imóveis, o fundo está bem diversificado, está muito interessante o fundo, por isso eu estou pensando em aumentar minha posição, e o prazo de vencimento médio dos contratos também está bem interessante, 6 anos, e está apenas com 2% de vacância financeira e está com mais de 666 mil metros quadrados de área bruta locável total. Tá bem interessante realmente o fundo, bem diversificado, se encaixa dentro da minha estratégia. Aqui algumas informações, mensagens aos investidores. A gente já falou aqui sobre a distribuição de 74 centavos. O dividend yield atual do fundo está em 9,6%. Ele fala aqui sobre a vacância física atual de 2%, né? Então não ocorreu movimentação no mês de fevereiro. E o fundo, no final de fevereiro, o fundo possuía um módulo disponível com 2.600 metros quadrados, né, no ativo de Ribeirão Preto, em torno de 5% de vacância, né, nesse imóvel, e uma nave ou Navy, não sei, 11 mil metros quadrados no ativo BTG Cambreúva. Então, esses são as duas vacâncias que o fundo tem aí. Na gestão de ativos ele fala sobre a certificação do ativo BTLG Mauá, né, certificação LEED, deve ser alguma relacionada à sustentabilidade, né?
E aqui outras informações que você pode ler mais para baixo. Na composição do resultado, a gente verifica que o fundo tem distribuído 74 centavos já há algum tempo, a gente verifica aqui no gráfico, ó, mas está dentro da estimativa de distribuição do fundo entre 72 e 78 centavos por cota. No mês de fevereiro, o fundo teve aí, né, uma principal receita do fundo, claro, a receita imobiliária, 81 centavos de receita imobiliária, e o resultado distribuído, né, na verdade, foi de 74 centavos em fevereiro, e mantendo então, como a gente verifica aqui, a distribuição de 74 centavos desde aí do meio do ano passado. Em relação à demonstração de resultados, a gente verifica que o fundo tem aqui atualmente, né, em torno de 17 milhões em receita imobiliária. Teve uma queda em relação a janeiro, provavelmente teve algum recebimento aqui né, antecipado ou aqui algum atraso, mas não diz aqui, tá? A gente verifica aqui que a receita contratada é a receita de aluguéis de rendimento de cotas de FIIs e CRIs, desconsiderando os descontos, carências eventuais e pontuais, né, com lucro por venda. Então a receita imobiliária também do fundo aqui, a gente verifica que está dentro da expectativa, numa média de 18 milhões de reais. Receita financeira, que é a aplicação do caixa, hoje o fundo está com a receita financeira aqui é a receita de caixa, mais a receita que ele recebe dos fundos de investimento imobiliário que ele tem na carteira, em torno de 100 milhões de reais. Né? O total de receitas foi de 17,6. O fundo tem uma alavancagem que consome a maior despesa do fundo, é a parte da alavancagem. 1 milhão 300 foi no mês de fevereiro, que deu um resultado de 15,7 milhões de reais. O resultado foi de 85 centavos por cota, em janeiro já tinha sido 91, mas o fundo procura fazer essa distribuição linearizada e faz aquele ajuste sempre no final de cada semestre, obedecendo os 95% de distribuição mínima conforme a lei. Aqui a gente vê quebra de receita, então receita de aluguel aqui a gente verifica que no mês foi de 72 centavos, receitas financeiras 4 centavos por cota, receita contratada então foi de 76 centavos, e o fundo está com receita aqui, resultados acumulados de 6 centavos por cota. Então, atualmente aqui o fundo, né, nos valores aqui em reais, em milhares de reais, né, receita imobiliária está em 17,1 milhões, 81 centavos por cota. Aqui é a questão dos bastidores das manutenções, então o fundo faz o acompanhamento das manutenções, tem aqui as fotos, né? Aqui em relação ao vencimento dos contratos, 5,6 anos o vencimento médio, 72% vence só a partir de 2026, como a gente verifica nesse gráfico aqui. E aqui a gente verifica que no mês de reajuste, mês de março, apenas 3% dos contratos serão reajustados. E aqui a gente verifica a diversidade que o fundo tem, né, de imóveis, onde a maioria da receita, 14% da receita, vem do BTG Mauá, ativo que acabou de receber a certificação, né, como a gente falou lá em cima. E a concentração dele aqui por estado, a maioria está no estado de São Paulo, 82% do fundo está localizado no estado de São Paulo. Aqui a gente verifica os indexadores, então os contratos, a maioria são indexados pelo IPCA, 88%, 12% pelo IGPM, a maioria é do setor de logística, 32%, e a maioria dos contratos são típicos, 55%, e atípicos, 45%. Perfil dos ativos puramente de logística, 71%. E aqui a gente verifica que o tipo de multa é o saldo remanescente, né? Então, do contrato, que é 45%, que coincide com os contratos atípicos, que normalmente tem essa natureza aqui em caso de rescisão, essa característica, né, em caso de rescisão. Na ocupação financeira, 98% de ocupação, e o fundo atualmente tem 105 milhões de reais em caixa, em disponibilidades, né? 69 milhões em caixa e 36 milhões em FIIs, com liquidez aí imediata, e 2,3 bilhões em ativos, né? Então, o fundo tem atualmente 183 milhões em CRIs, ou a alavancagem do fundo, ou passivo do fundo atual, 183 milhões. Isso aqui então são os imóveis do fundo, né? As localizações aqui no estado de São Paulo estão bem localizados aqui no raio de 30 quilômetros da capital de São Paulo, né? Então, fundo bem localizado, 41% está a 30 quilômetros da capital, né? E aqui é o portfólio atual, então o fundo, a gente verifica aqui que a vacância está nesse fundo lá de Ribeirão Preto, 5% de vacância no imóvel.
Esse aqui é um imóvel que está em construção, né? Qual vai ter 460 mil metros quadrados. O fundo vai ter participação de 25%, então em torno de 110 mil metros quadrados. Então o fundo vai quase chegar aí a 800 mil metros quadrados quando estiver pronto. E aqui a gente verifica a participação, né, o tipo de contrato, né, a localização e a foto do imóvel. O fundo está com 22 imóveis diferentes, né? E a gente verifica aqui que esse aqui é um imóvel, por exemplo, que não é de logística, né? Um imóvel aí de varejo, né? Um dos poucos aí que o fundo tem que diverge do objetivo do fundo, né? E aqui também é um imóvel de varejo, é um supermercado que veio daqueles fundos que o fundo adquiriu, né? O VVPR11 e o Blue Cap, né? Blue Cap também que o fundo adquiriu aí recentemente, né? Incorporou. Aqui é a alavancagem do fundo, então. O fundo tem 2,3 bi em ativos, né? Na parte do PL, mais passivo 2,1 bi e mais a alavancagem, que é a parte do passivo do fundo, né? 183 milhões, dividido dessa forma aqui, os CRIs, 2 indexados ao IPCA e 1 ao CDI, do BTG Hortolândia, né? Tá a foto aqui, provavelmente essa alavancagem vem do BTG Hortolândia. Na composição histórica, a gente verifica que o fundo teve aí uma negociação mensal de fevereiro de mais de 76 milhões, menor do que janeiro, que foi de 103, né? Mas teve menos dias também de negociação. E a rentabilidade do fundo foi de negativo, né, em 1,7%, e fixo também caiu, o fundo caiu um pouco mais, 1,7% foi a rentabilidade do fundo aí, rentabilidade negativa, tá? Média dos últimos 12 meses do fundo realmente. Ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do BTLG11, fundo de logística, gosto do fundo. Tô vendo aí uma possibilidade de chegar próximo aos R$90 esse valor de cota, para poder comprar algumas cotas e aumentar a posição no fundo. O fundo está bem diversificado, está bem interessante realmente o fundo. Entra na minha estratégia de diversificação de portfólio. Dentro dos fundos de logística que eu tenho, apenas um não tem essa característica de diversificação, mas é um fundo um pouco mais arriscado, que é o GALG11, né? Então o BTLG11 é um fundo realmente para longo prazo aí, para quem quer investir para aposentadoria, na minha opinião, claro, também minha opinião como cotista do fundo, ok? Isso aí então, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe também com a gente se você é cotista do BTLG11, qual o percentual da sua carteira hoje. Então deixe de compartilhar com a gente, comentar também aí no vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.